canal Fernando Moura. Nós estamos aqui mais uma vez para transferir um pouco de conhecimento, uma aula sobre circunferência trigonométrica. Hoje é a parte introdutória, tá? Essa aula terá alguns momentos. É um momento onde a gente vai ver essa parte inicial e depois 3 exemplos resolvendo os detalhes que tem acerca da circunferência trigonométrica, beleza? Iremos começar pelo básico. Então, inicialmente precisamos definir o que é uma circunferência trigonométrica. Uma circunferência trigonométrica, aliás, uma circunferência inicialmente, ela é determinada a partir da união de vários pontos equidistantes do centro. Vou chamar esse centro aqui de centro O, ok? E quando eu determino várias distâncias do mesmo centro e unir todos esses pontos, eu tenho a ideia de circunferência. Não podemos esquecer que uma circunferência, pela ideia do ângulo, ela vai ter 360 graus, e isso vai ser importante para adiante quando a gente estiver vendo alguns conceitos importantes também, tá? Além do mais, dentro da circunferência nós vamos ter o que nós chamamos de raio. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, se você determinar um pontinho daqui para cá, essa distância do O até esse ponto vai ser um raio, tá? Então, qualquer distância do centro à circunferência é chamada de raio, que a gente representa pela letra R, que eu já vou colocar aqui, ó. Raio é a representatividade da distância do centro a qualquer extremidade. Então, portanto, um R para representar. Só mudar aqui da cor para não ficar a mesma, tá bom? Então, portanto, aqui é o R, que é o raio, beleza? Além do raio, nós temos também um arco. Dentro da circunferência, nós podemos definir um elemento e chamá-lo de arco. O que é isso? Um arco nada mais é do que uma parte da circunferência. Se você pegar a circunferência e cortar um pedacinho dela, vamos imaginar aqui o aro de uma bicicleta. Você serra aqui um pedaço, serra outro. O aro todo é a representação de uma circunferência. Se você tirar um pedaço desse aro, você vai ter a ideia de um arco, tá? Então, o arco, desse ponto A até o ponto B que eu determinei aqui, nós podemos representar dessa maneira. AB sendo o arco da circunferência. O ângulo vai estar presente, nesse caso aqui, eu posso representar dessa maneira e entender que toda ela equivale a 360 graus. Tá? E além do mais, além da representatividade em ângulo, que é a circunferência toda, uma volta completa, equivale a 360 graus, eu tenho também o comprimento dessa circunferência. Se eu começar a pegar aqui uma fita métrica e medir desse ponto até chegar novamente ao ponto A, eu vou ter o que eu chamo de comprimento da circunferência. Beleza? E o comprimento da circunferência é representado por uma fórmula que é 2πr. 2 vezes o π, né? Π é conhecido nosso, que é 3,14 aproximadamente, vezes o raio. Então essa é uma relação que envolve o comprimento da circunferência com o π e o raio. Tá? Tudo isso para que a gente possa compreender já o que é que eu chamo de radiano. Certo? Então, explicamos o que é raio, explicamos o que é arco de circunferência. E agora vamos entender o que é um radiano, que é o objeto principal de nosso estudo nessa aula. Um radiano, quando se diz um radiano em matemática, nessa parte de circunferência trigonométrica, na verdade o radiano representa o comprimento do raio dentro de um arco de circunferência. Ou seja, em outras palavras, se eu digo que esse raio aqui, por exemplo, mede 10 centímetros, beleza? Estou dizendo que do ponto A até o ponto B também mede 10 centímetros, então na verdade você tem essa distância daqui para cá como sendo a medida de 1 radiano. 1 radiano você representa assim. O ângulo também pode ser representado pelo radiano, só que você tem a ideia de graus, né? Essa ideia do radiano que você cria é uma ideia mais métrica, é a distância do ponto A até o ponto B. Quando é que isso vai valer um radiano? Quando essa distância aqui, de um determinado ponto A até o ponto B, for ao mesmo tamanho do raio dessa mesma circunferência. Tá? Então a definição de radiano é simples, é só isso. É você ter um tamanho de um arco, e esse tamanho desse arco corresponde
com a distância, ou seja, com o tamanho do raio da mesma circunferência. Então, radiano você representa por esse símbolo aqui, rad. Tá? E aí, nós temos aqui a nossa primeira parte da aula, pelas definições que foram faladas, que vão estar presentes dentro da circunferência, que eu vou precisar utilizar ela, né? Só recapitulando, raio, ok? Que nós trabalhamos, o arco, que é um pedaço da circunferência, e o radiano, pela interpretação, é o tamanho correspondente dentro da circunferência, beleza? Ao raio da circunferência. Então, toda vez que você tiver o tamanho do radiano, o tamanho de um arco, que seja igual ao raio, como eu coloquei aqui o exemplo, se esse raio, por exemplo, vou mudar aqui, se esse raio tem 8 centímetros e essa distância daqui para cá também é 8, então quer dizer que a distância do A até o B equivale a 1 radiano, certo? E aí nós fechamos aqui a primeira parte da explicação, para que a gente possa no outro vídeo entrar com os 3 exemplos acerca desse problema de matemática 2, que é a circunferência trigonométrica. Valeu? Show! Já a gente volta aí. Bom, galera, e para a gente terminar a nossa explicação acerca desse problema da circunferência trigonométrica, nós precisamos ainda ter a ideia de uma relação importante, que é a relação que envolve a medida da circunferência em radianos, tá? Como é que você vai fazer essa comparação? Ó, a comparação é o seguinte, a gente sabe, pelo que já foi dito aqui, que um radiano, vou colocar dessa maneira, tá? É a mesma coisa, ou corresponde a um raio. Essa é a principal relação que nós devemos ter. O radiano, né, é igual a um raio, porque eu já expliquei como é que funciona aqui a questão do radiano e do raio. Certo? Então, se um radiano é um raio, se eu quero encontrar, por exemplo, aqui, quanto é que vale a circunferência completa em radianos, eu vou chamar isso aqui de x. Ok? Quantos radianos vai ser, pela minha interpretação, a medida da circunferência completa, né? Que equivale ao quê? A 2πr, certo? Um radiano corresponde a um raio. Um raio é uma distância de comprimento. Então, se eu quero comparar essas medidas, eu vou dizer quantos radianos equivale a 2πr. O que é esse 2πr? Ou seja, quantos radianos tem dentro de uma circunferência? É isso que eu quero encontrar. Quantos radianos, quantos pedacinhos desses, por exemplo, de qualquer circunferência, vai estar aqui dentro. E aí, portanto, eu usar a regra de 3 para poder fazer essa comparação e encontrar esse valor. Regra de 3 aqui, né? Multiplico aqui os meios pelos extremos e eu vou ter x vezes r, nós vamos ter aí, vou dar aqui a cor, xr é igual rad vezes 2πr, ou se você multiplicar vai ficar 2πr rad, tá? 2πr vezes rad. E aí o que acontece? Posso cancelar esse r com esse r daqui. E aí sobrou para mim o correspondente a uma circunferência completa que vale 2π rad. Ou seja, a circunferência, toda ela, equivale em medida de radianos a 2π rad. Então, quando eu falar uma circunferência, a primeira ideia que você tem que ter é essa. Uma volta completa na circunferência, tá, em medida de comprimento, equivale a 2π. Rad é a unidade medida, beleza? Assim como uma volta completa na circunferência vale 360 graus, né? Então, se uma volta completa é 360 graus em ângulos, eu posso representar isso também em medida. Essa volta completa na circunferência, determinada através do radiano, vai valer 2π, né? E se uma volta completa vale 2π, preste atenção, 2π equivale a 360 graus, né? Eu posso entender o seguinte, que o π sozinho vai valer 180 graus, ok? Então, se 2π equivale a 360 graus, então meia volta, ou seja, o valor de π
para a minha compreensão dentro da circunferência trigonométrica, vai ser utilizado como sendo 180 graus. Essa comparação você vai utilizar para resolver alguns probleminhas aqui. Então, tem essa ideia com você, ó. Π equivale a 180 graus. Não, professor, π não era 3,14? Sim, em medida de comprimento, estamos falando de ângulos. Beleza? Então, para dentro da circunferência, quando se falar em π, você vai entender que esse π equivale a 180 graus. E essa comparação você vai fazer para resolver alguns problemas, tá? Só recapitulando, como foi que nós encontramos isso? Pela unidade principal. Que é a unidade principal? 1 radiano é igual a 1 raio. Pela explicação que foi dada, certo? Depois eu vi que x, se eu queria encontrar na circunferência completa, comparei e dá 2πr, que é a volta completa em comprimento. Fiz isso e encontrei x igual a 2π, ou seja, uma volta completa na circunferência equivale a 2π, certo? 2π rad. E se você der apenas meia volta, que é um π relacionado, se 2π é o 360, que é a volta completa, então a metade disso, que é um π, vai ser 180. Então, para objeto de estudo, guarde isso aqui que vai ser importante, tá? Π igual a 180 graus. Fechamos a segunda parte da explicação. Valeu!